Olá Brasil, chegando aqui com vocês novamente, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o pecado, né? O pecado de Davi. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Estamos em teste aqui, pessoal, eu estou gravando direto do computador para testar aqui as imagens, mas vamos aqui, o pecado de Davi, Salmo capítulo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Muitas pessoas não entendem até hoje o porquê que Davi, mesmo depois de ter pecado, ter matado, cometido aquele crime, de indiretamente matar um homem, cometeu um homicídio, e também se apropriou da mulher do próximo. E muitas pessoas às vezes ficam confundidas. Como é que Deus chega a perdoar um pecado tão assim tremendo, um pecado tão extrema, um pecado extremo? Mas qual o segredo, o porquê que Deus perdoa o pecado de Davi? Não só de Davi, mas ele perdoa o pecado de qualquer pessoa. E a gente observa ali, pessoal, que na verdade existem alguns segredos que o religioso ele não percebe, O religioso ele só vê ali o erro, o pecado, a transgressão, Ele só enxerga aquilo ali. Muitas vezes, a pessoa passa até, porque tem denominações que tem aquele negócio de você pecou, cometeu um tipo de uma prostituição, adulterou ou cometeu outro tipo de delito. Você, além de você, ser exposto para todos, que você cometeu aquela transgressão, existem várias regras que é para corrigir aquela pessoa. E na verdade quem corrige é Deus, Quem corrige é Deus. Claro que o pecado tem que ser confessado, O pecado tem que ser confessado, tem que ser tratado, tem que ser curado, tem que ser exposto, mas não para a multidão, porque a multidão não vai resolver, entende? É uma situação a se pensar. Mas Davi aqui ele diz assim: torna a dar-me alegria. Na verdade, pessoal, o que aconteceu ali foi que Davi ele se arrependeu de coração. Mas foi necessário Davi ser confrontado, Existem muitos líderes que defendem muito aquela questão: quem me julga é o Senhor. E não cai nessa não, viu? Porque isso aí é história de carochinha, viu? Essa história de carochinha. Quando você vê uma pessoa errada, uma pessoa extremamente errada, é dever seu repreender aquela pessoa. Pode ficar sabendo dessa. E aí o que acontece é que muitos eles usam a própria palavra para se esconder suas deformações, os seus pecados, os seus delitos, os seus interesses. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende? É isso que acontece. Mas não tem boquinha não, entende? Então, o profeta Natan, ele chegou para Davi e repreendeu duramente a Davi. A gente vê também na questão de Josafá, Josafá ele foi repreendido, pelo profeta, não lembro bem o nome dele, porque ele fez aliança com pessoas que não era para fazer. Então, sempre tem que ter alguém para repreender outro alguém, para corrigir. As pessoas às vezes estão no erro e não querem ser corrigidas, Elas querem continuar no erro e querem que o líder fique passando mel sobre ela, lambendo ela, entendeu o que eu estou querendo dizer? Com aquele evangelho miojo, aquele mimimi para lá e para cá, entendeu o que eu estou querendo dizer? O líder sabe que aquela pessoa não está prejudicando todo mundo, porque nós somos um corpo, A igreja é o corpo. Então, se um erra, a igreja sofre, Entende? Principalmente em termos de liderança, tipos assim, levitas que eu me refiro a cantores, tocadores, cooperadores de uma forma geral, pastores, pessoas que estão ali envolvidas com a obra. Aí é mais grave ainda, pessoal. Vamos voltar para cá para a gente não se perder na interpretação do que eu estou querendo falar, O pecado de Davi. Então, o que aconteceu? Davi, ele se arrependeu, Ele se arrependeu, ele chorou, ele lamentou. E aqui no Salmo 51, ele confessa o seu pecado diante de Deus. Veja bem, Davi já tinha propriamente consolidado o seu reino, já estava, como diz o povo aqui no Nordeste, estava no bem bom, como diz o povo, Já tinha passado pelo pior, porque para ele ser rei não foi fácil. Ele passou quase 20 anos para ser reconhecido como rei de Judá, e depois, me parece, se eu estiver errado, não vai estar me criticando aí não, porque você tem o direito também de ler a Bíblia e de descobrir por você mesmo, entendeu? Me parece que ele passou, depois de 7 anos que ele foi rei de Judá, reconhecido,
Ele passou mais 7 anos para ser reconhecido aí como rei de Israel, como um todo, entende o que eu estou querendo dizer? Então, do chamado dele até ele ser reconhecido a rei de todo Israel, foi quase 30 anos, pessoal. Foi muito moído. Resumindo, aí ele já tinha consolidado o reino, já estava, né, reconhecido, o reino já estava expandido, não é? E ele ficou lá no palácio, ficou de férias, tirou um ano de férias, foi. No outono, pô, os soldados tudo lá, né? Tudo comendo lá o moído, com os inimigos, conquistando terra e expandindo o reino. E Davi ficou aonde? Davi ficou em casa, né? Ele ficou em casa. Foi justamente ali onde ele foi tentado, né? Muitas pessoas, às vezes, não... Mas a gente não pode ficar de férias muito tempo, não. Parado muito tempo, não. Porque o inimigo, ele fica ao redor, entende? Para nos tirar justamente daquele propósito, nos tirar daquela missão, nos tirar daquela obra, entendeu? E ele procura justamente usar desse artifício chamado tentação. Tinha um irmão aqui, eu vou voltar para o texto, mas deixa eu fazer aqui uma... Já perrei comigo não, eu estou fazendo teste, mas tinha um irmão que ele era muito ativo na igreja, isso mesmo. Ele era ativo e tudo, aquela coisa toda... E ele era uma pessoa muito útil, não é? Ele chegava cedo, abria o templo, não é? Limpava tudo, organizava tudo, entende? Colocava água do pastor, entende? Ligava para o pastor e perguntava: pastor, o senhor vai ler em qual capítulo, em qual versículo? O pastor dizia: eu vou ler no capítulo, no livro tal, versículo tal. O pastor chegava, já estava o óleo da unção no lugar, estava a Bíblia aberta naquele capítulo e versículo. Já tinha água para o pastor, tudo organizado, as coisas tudo organizada. E aí depois ele com muita alegria, e ele era porteiro, né, também, é isso mesmo, ele chegava cedo, organizava tudo e abria o templo e todo mundo ele dava boa noite, a paz, as pessoas que vinham, que eram novas, ele dizia: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, entendeu o que estou querendo dizer? E tinha aquele sorriso cativante. Não tem pessoas assim, quando a gente chega no lugar, é bem recebida, a gente chega a se sentir bem, né, com aquela pessoa. Eu tive essa oportunidade, né, durante esses 40 anos de ter, somente uma pessoa ele morreu até de câncer, não, o irmão querido foi, mas era uma pessoa assim que até hoje ainda está na minha memória, é isso mesmo. Por isso eu quero dizer para você, já estou fugindo do assunto, receba as pessoas bem, trate as pessoas bem, entende? Porque isso fica marcado na vida do outro, entende, pessoal? É uma semente, não é? Voltando ao irmão. E o diabo, ele ficou preocupado, foi. Ele fez uma reunião no inferno e disse: mas rapaz, aquele irmão, eita, a bateria já está acabando aqui, não vai dar nem tempo para terminar a história. Aquele irmão, ele é muito ativo, vamos tirar ele. Aí colocou uma mulher, o irmão porque a bateria já está coisa... Colocou a mulher, o irmão não caiu. Colocou, ele estava desempregado, ele arrumou emprego. Aí quando chegou lá, o cara diz: ó, é 10, aqui tem 10 na nota, mas você só vai entregar 8 e volta 2. Entende? O irmão saiu no mesmo dia, não quis, a corrupção como diz, contaminou o irmão. Aí o diabo fez reunião de novo e disse: mas rapaz, o que é que está acontecendo? Tá, seja você, como é que eu vejo esse problema? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o desânimo nele. Aí deu um grito no inferno: desânimo! Aí veio o demônio do desânimo. Quando o demônio do desânimo entrou naquele ambiente, até o próprio diabo desanimou-se, foi. Forte o espírito do desânimo, foi. Eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso. E ali o diabo disse: ó, desânimo, a sua missão é perseguir o irmão tal, etc. Aí ele foi assim, quando o diabo dá uma ordem, é tipo assim, abrir e fechar o olho, pessoal. O mundo espiritual é assim. Aí ele bateu, quando o irmão estava lendo a Bíblia, bateu o sono, ele encostou a Bíblia. Aí ele se ajoelhou para orar, e cadê orar? Dormiu ali mesmo, foi. Aí se jogou na cama, dormiu. Quando foi no outro dia, não foi para a igreja, entende o que eu quero dizer? Passou assim 15 dias sem ir para a igreja, foi. E o pastor sentiu a falta dele, né? Porque ele era muito útil lá no templo. Era muito útil, o irmão, foi. E o pastor ligou para ele, perguntou: o que é que está acontecendo? Então, ele disse: ah, pastor, eu estou muito desanimado. O pastor disse: vá hoje no culto, que eu quero falar com você. E ele foi para o culto, era um irmão obediente ainda, né? Ele chegou no culto e contou tudo para o pastor. O pastor disse: eu já sei o que é que está acontecendo com você. Você está sendo atacado pelo espírito do desânimo. E eu, por você, nada posso fazer, a não ser uma oração. E vou lhe ensinar como é que você vai lidar com essa situação. Você vai chegar
Lá quando chegar em sua casa, você vai fazer uma oração e vai falar diretamente ao demônio chamado desânimo. Vai dizer o seguinte: espírito do desânimo, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno que tu voltes para o lugar da onde tu vieste. Pessoal, foi assim como o espírito do desânimo veio, como um piscar de olhos, esse mesmo espírito espirrou nos quintos dos infernos. O diabo estremeceu, os demoniozinhos que estavam lá com ele perguntou: o que está acontecendo? Já resolveu o problema lá com o irmão? Ele disse: não. O diabo disse: como assim não? Ele disse: ele usou lá o nome daquele homem lá e mandou eu voltar. E tu sabe como é, né? Quando usa o nome do homem mandando a gente voltar, a gente sair, a gente tem que obedecer, né? O diabo baixou a cabeça. Entendeu o que eu estou querendo dizer, pessoal? Então, Davi, ele foi perdoado, restaurado, transformado, a promessa continuou. Claro, ele colheu, né, muitas coisas sobre a sua vida, a sua família e tudo mais, aquela coisa toda, porque a palavra diz que aquilo que a gente planta, a gente semeia, a gente colhe, né? A gente erra e vai colher os frutos do erro. Mas Deus não, ele perdoa, né? Mas a gente está aqui nessa vida humana, se relacionando com as pessoas, e muitas vezes a gente colhe dos nossos próprios erros, né? E que se queixa o homem, diz a palavra, dos seus próprios pecados. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Foi só pra gente, eu tô testando aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.